Viu? 29 de julho de 2021. Vamos falar sobre relacionamentos abusivos. Vamos falar sobre sinais. E esses sinais são pensamentos que temos, que você pode estar tendo e que indica que você está em um relacionamento abusivo. O pensamento é dora, né? A gente tem vários livros a respeito. Ó, a convidada já chegou aí, tá? Então, a gente tem vários livros a respeito do pensamento. Eu lembro agora de dois, do Biologia da Crença, que fala sobre o poder do pensamento. Tem O Jeito Harvard de Ser Feliz. Então, o pensamento, ele é uma força criadora. Depende para onde a gente direciona ele. E é isso que a gente vai ver hoje. Eu vou colocar o título aqui e vou chamar a convidada para a gente conversar mais sobre isso. Sinais de que você está em um relacionamento abusivo. Então, lembrou de um colega, lembrou de uma amiga? Envia essa live para ela que a gente já vai iniciar o papo. Deixa eu mandar a solicitação aqui para participar ao vivo para o colega. Deixa eu ver aqui. É aqui. Tá. Dulce, tô te mandando a solicitação, tá? Te convidei para participar da live. Opa! Daí? Oi, boa noite, tudo bem? Tudo certo? Tudo nos conformes? Como é que tá as coisas por aí? O que tu me diz? Tudo bem, com muito frio. Bah, muito frio. Frio de verdade. Olha, eu de manhã eu vou trabalhar de moto, né? Eu trabalho na Sara. Mas hoje eu não tive coragem. Ai, Jó, Hoje, hoje eu tive que ir de carro porque, olha, é difícil. de congelar, Então, gente, como? muito frio, de congelar mesmo, né? Bah, tá frio. E dizem que amanhã vai ser mais violento ainda, né? Vamos ver se eu vou ter Uhum. coragem de ir de moto amanhã. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ai, olha, é muito frio, eu acho que não, hein? É difícil, é difícil. É difícil. Mas vamos ver, vamos ver. O pessoal tá Uhum. chegando aí. Então, gente, a nossa convidada de hoje é a Dulce, tá? Ela é psicóloga e ela vem para a gente conversar um pouquinho sobre o poder dos pensamentos automáticos na nossa relação, né? E como esses pensamentos podem nos direcionar a um relacionamento abusivo, ao ciúme, como esses pensamentos automáticos atuam na nossa relação com nós mesmos e com os outros, e muitas vezes a gente não nota, sabe? E como lidar com isso? Mas assim, Dulce, em primeiro ponto, se apresente para os convidados da noite. Então, boa noite a todos, né? Eu sou do Cineia Felicidade, formada pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, né, pela Unesc. É, Tenho pós-graduação em Educação Especial, sou professora, trabalho como professora de Libras e também como intérprete de Libras. E atualmente, né, eu atendo pela clínica e utilizo a abordagem terapia cognitiva comportamental, né? Essa abordagem que eu sou apaixonada por ela, Ah, porque ela funciona de uma forma muito prática, né? Durante os atendimentos. Então, é mais ou menos isso. Essa sou eu, Dulce Felicidade, né? Sou mestranda profissional em saúde coletiva, também pela Unesc. E eu estou aqui hoje para nós conversar um pouquinho, compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento. ô Dulce, não é no sentido da nossa live, mas eu acho importante colocar esse tópico, porque a Dulce ela é psicóloga e professora, né? Ela sabe a linguagem em Libras e você atende mudo, né? Pessoas que trabalham com essa linguagem, né? Isso, Então isso.
Na clínica, já atendi e continuo atendendo pessoas surdas que hoje em dia tem uma falta desse profissional, né? Esse Sim, profissional por isso que eu comentei. Uhum, que sabe a língua de sinais, então é muito importante. Estamos precisando de pessoas, de profissionais que aprendam a língua brasileira de sinais, que eu acredito que é de grande valia para essas pessoas com deficiência auditiva, né? Então, é muito importante. Sim, Existe essa falta de comunicação nos dias de hoje, ela é muito vivenciada por eles, né? Desde um atendimento psicológico, até no atendimento num posto de saúde, numa unidade básica, né? Quando eles procuram um posto de saúde para receber um atendimento médico, existe ainda essa falta de comunicação, essa falta de profissionais capacitados para poder atendê-los, né? Então, é um pouquinho da área da qual eu trabalho. então, gente, recadinho de segurança pública, né, de ordem pública, se você souber de alguém que se comunica pela linguagem de sinais e não tem um profissional, aqui você tem para indicar, tá? Mas, Dulce, você pode iniciar falando da tua abordagem, né, que a tua abordagem tem uma linha pensamentos, sentimentos e emoções, né? E aí você pode falar dessa abordagem e entrar no pensamento automático, que todos Uhum. queremos saber o que são esses pensamentos automáticos. Meu Deus do céu. Então, né, nós funcionamos, né, segundo a abordagem, né, terapia cognitiva comportamental, nós funcionamos como, né, pensamos, né, sentimos e agimos. Então, nossos pensamentos, eles nos invadem, né? E nem tudo que nós pensamos é verdadeiro ao nosso próprio respeito. Quando nós estamos pensando sobre determinada situação ou determinada é, coisa que aconteceu naquele dia, naquele momento, o que pode acontecer, né? Podemos ter pensamentos distorcidos, que não sejam verdadeiros sobre determinada situação. E aí, aquele pensamento, né, ele produz um sentimento. E quando ele produz esse sentimento, eu tenho logo um comportamento. Então, logo pensei, senti e agi. Então, isso se chama os pensamentos automáticos. Quando nós demos ênfase a esses pensamentos automáticos que nós temos sobre determinada situação, nós também vamos ter algum comportamento. E é mais ou menos isso que funciona a terapia cognitiva comportamental. Tá. Então, tu quer dizer que a todo momento a gente está vendo coisas, a gente está sentindo coisas e está tendo pensamentos automáticos a respeito de tudo que a gente está experienciando. Exatamente. Tá. E alguns É, desses pensamentos podem ser falsos. Uhum. São pensamentos distorcidos, né? Mal adaptados, né? Que nós chamamos, né? De acordo com a terapia cognitiva comportamental. Digamos que, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui para Isso, é bom dar ser exemplo. mais claro e mais exemplificado. Como a nossa live é sobre relacionamento, né? Então, eu vou trazer um exemplo sobre relacionamento. Então, quando eu digo que eu estou num relacionamento, né? E aí aquela pessoa, ela saiu, se arrumou e falou assim, ó, olha, eu vou ali na casa da minha mãe fazer uma visita para ela. E quando a pessoa ela está num relacionamento que ela tem um pensamento automático, ela vai dizer assim, tá, por que ele se arrumou? Ela vai pensar, né? Por que ele se arrumou tanto assim para ir na casa da mãe? Porque era simplesmente a casa da mãe. Por que ele se arrumou? Sim, Ah, então ele se arrumou porque ele está pensando em se encontrar com alguém no caminho, né? Se arrumou porque vai passar o contato para alguma mulher, vai se relacionar. Então, esses são os pensamentos automáticos. E a pessoa, ela simplesmente pode ter se arrumado para ir na casa da mãe, fazer uma visita, e tá tudo bem, tá tudo certo, né? Só que quando a pessoa ela sim, tem esses pensamentos automáticos, ela vai simplesmente pensar, né? E vai agir de acordo com aquele pensamento. Então, quando a pessoa pega, a mulher, né, pensa assim, ah, se arrumou todo, por que tá querendo se exibir? Então, né,
vai encontrar com outra pessoa, né? E aí esses pensamentos fazem com que o quê? A pessoa tome uma atitude. Sinta nervoso, não precisa se arrumar tanto para ir na casa da mãe, né? Então vai sentir Sim. o quê? Nervoso, raiva, e aí ela vai tomar uma atitude, vai dizer não vou. Tu não vai assim, vai tirar essa roupa, sabe? Vai tirar essa roupa porque tu tá aí se arrumando assim para ir na casa da tua mãe. Então, assim, é um exemplo de um pensamento automático que uma pessoa ela pode ter em um relacionamento que daí, de certa forma, se torna-se abusivo com a outra pessoa, né? Ela quer Exatamente. impor as regras delas e o que ela pensa sobre aquela pessoa. Então, é mais ou Dulce, menos isso. e o que tu me faz pensar desse exemplo, vamos dar um nome para essa persona. A Renata. A Renata. Vamos dar um nome para essa persona. O que tu me faz pensar a respeito desse exemplo da Renata é que os pensamentos automáticos que surgem e que direcionam ela para um caminho maléfico ou benéfico depende do quanto ela está trabalhada individualmente. Porque se ela tem segurança, ela vai pensar que ele quer trair, que ele vai trair. Sabe? Uhum. É Tá? exatamente isso. É muito interessante. A insegurança, ela produz isso, né? Esse tipo de pensamentos, né? E aí, quando ela não tem autoconfiança, né? Ela não tem o autoconhecimento, ela vai querer controlar o outro, né? Controlar o outro, porque quando eu tenho o controle, eu sei que está perto de mim, e quando está perto de mim, eu sei que não vai me trair, né? Então, aí a pessoa ela torna-se controladora sobre o que a outra pessoa faz, até o que a pessoa usa, o tipo de roupa, né? Então, o relacionamento torna-se abusivo, de certa forma, né? Sim. Esse resultado dessa falta de autoconhecimento se traduz na relação a dois. Em forma de Exatamente. controle, em forma de controle. E que pensamentos mais essa pessoa tem? Então, essa pessoa aqui, ela, digamos que ela está ela é controladora, né? Ela é uma pessoa Tá, que tem que estar ali controlando o que o outro faz, né? Vou te dar um exemplo da Renata, né? tá, temos a Renata. Vamos usar esse nome fictício, né? Uma pessoa, ela está no relacionamento e o companheiro dela tem um celular. E aí, é um celular que está ali guardado, é um celular antigo, que não tem. Faz um tempo que não tem o uso daquele celular. Mas Sim, como ela é uma pessoa que não é segura na relação, não tem o autoconhecimento próprio dela mesma, ela vai querer ligar vai olhar para aquele celular que está um tempo sem uso. Não, eu vou pegar aquele celular e vou ver com as mensagens, o que ele falava quando ele não estava comigo, né? Então, Ah, olha só o aí, nível, o que leva a pessoa, sabe, a procurar estratégias para controlar até quando o outro não estava com ela. Então, vai pegar, vou ver as mensagens. Só que daí ela pega, né, liga o celular e vê que as mensagens foram apagadas, né? Que é um celular antigo, né? E aí tá lá as redes sociais e foi apagadas as mensagens. Teoricamente, o que vai acontecer? Por que ele apagou essas mensagens? Era alguma coisa que eu não poderia ver? Que ele tá me sim, traindo, né? E aí é o pensamento, né? Pensei. Não, ele apagou as mensagens por quê? Estava me traindo, porque se fosse uma coisa que eu poderia ver, ele não simplesmente ele ia deixar ali e não ia apagar as mensagens. Pensei, sim. né? Então significa que ele tá me traindo, né? Porque se ele apagou as mensagens, ele tá me traindo. Aí a Renata pega e vai lá tirar satisfação com o namorado dela, Ei, né? E diz arrumou mais assim, bronca. arrumar mais bronca. E diz assim, olha, peguei teu celular e eu quero saber por que tu apagou essas mensagens. Porque se tu apagou as mensagens é porque tu tá me traindo. E o companheiro, o namorado, ele já nem lembra do celular que tá lá, né? Guardado na gaveta, não tem Exato. nem lembrança. Ele diz: tá, mas que mensagem? Do que tu tá falando? Não, porque se tu apagou é porque tu não queria que eu soubesse. Tá, mas agora, tipo,
Tu vem trazer isso para o nosso relacionamento agora? Então é o quê? São pequenos detalhes que essa pessoa acha que ela pode, né? Controlar o outro até em momentos que ela não estava com ele, né? Não Sim. estava, tipo, não, a gente não estava junto. Então a pessoa acha que ela deve o controle daquela pessoa, então ela vai procurar indícios para que justifique aquilo que ela acredita. E a pessoa diz, nossa, eu simplesmente eu apaguei porque estava o meu celular cheio e eu estava, quando eu não usei mais, que ele era um celular antigo e tal, eu não usei mais porque a memória dele estava cheia. Por isso que eu não usei mais. Sim. Não, que isso? Não, não é isso. Entende? Então, Sim. ela acredita tanto naquele pensamento que ela teve, que apagou porque traiu, entende? E aí ela começa a ter esse tipo de comportamento, né? Então, existem pessoas que, por meio desses pensamentos que ela tem sobre determinada situação, que para ela é verdadeiro, né? Para ela é Sim. verdadeiro, que é o que ela acredita fielmente. Só que esses pensamentos, eles podem ser distorcidos. Porque no caso que a gente comentou, essa pessoa, ela tinha um celular, né, que estava ali guardado e simplesmente não fazia mais uso, né? Então, Sim. a gente trabalha de acordo com a evidência, né? Evidência é o quê? Tá. O que você pensou está de acordo com a sua realidade, né? Vamos ver se realmente, de fato, o que você está pensando sobre isso é verdadeiro? Isso realmente acontece? Então, nós vamos trabalhar com evidências, com o que de fato existe, né? E aí, essas evidências, a pessoa, nesse caso do celular que estava guardado, né? A evidência foi, né? Não, basicamente, depois eu fui ver, né? Que realmente ele não estava usando aquele celular. Ele usava um outro celular, né? Então, as evidências provavam ao contrário daquele pensamento. Entende? Então, Exatamente. os pensamentos automáticos, eles podem bombardear nossa mente diariamente, né? E o que vai determinar é o que nós fizemos com eles, né? O que nós Exatamente. fizemos com eles é o que vai determinar o que nós vamos fazer em relação àquela situação. Então, pela forma que tu fala, o antídoto para um pensamento automático falso, que nos leva a um caminho ruim, a um ciúme, ao controle, é se atentar à realidade. Exatamente. Porque quando a gente se atenta à realidade dos fatos, a produção de fantasia da mente perde a força. Né? Exatamente. Porque a nossa mente, ela cria muitas fantasias, né? Ela gosta de criar, né? Gosta. Diariamente a gente cria muitas fantasias. E quando a gente fala que nem tudo que a gente pensa é verdade, né? É um exemplo que eu vou dar que ele é bem claro e compreensivo. Por exemplo, eu posso pensar que eu sou uma girafa. E aí? Sou uma girafa? Sim. Não. Sabe? Então é um exemplo bem simples, mas para a gente levar em relação à nossa vida, dia a dia que nós vivenciamos, né? Por exemplo, nem tudo o que nós pensamos é verdadeiro sobre aquela determinada situação. E quando falamos sobre relacionamento abusivo, né? Existem pessoas que elas estão em relacionamentos que são tóxicos, mas que os pensamentos automáticos que ela tem ninguém vai me querer, né? E que estou com essa pessoa porque ele usa e abusa de mim em termos psicológicos e até com agressão física, temos casos, né? Mas eu tô ali, mas é difícil de sair, por quê? Porque existem esses pensamentos automáticos, né? Que aquela pessoa é a melhor que tem para mim, né? Ele é assim, mas ele ainda vai melhorar. Ou eu não consigo alguém melhor, né? Então eu vou ficar com esse mesmo porque eu não me vejo capaz de conseguir alguém melhor. Pela forma como tu fala,
os pensamentos automáticos, eles são... o sentimento é o mesmo, tanto no abusador como no abusado, é a insegurança. Mas Uhum. no abusador, ele vai querer tomar controle. E no abusado, ele vai querer servir, vai ser um serviçal, né? Para poder, Exatamente. para poder conseguir algo. Porque se ele não ser um serviçal, ele não vai ter utilidade. E é bem assim mesmo, né? Porque ele vai ter que. E esse controlador, a pessoa que ela é controladora sobre o outro, ela sempre vai procurar se relacionar com uma pessoa que seja submissa a ele, né? Ela nunca. Não vai dar certo o relacionamento de dois controladores, né? Então já não vai começar ali, né? Então o controlador ele sempre quer estar no nível maior. Por quê? Porque aí ele vai usar de maneiras para controlar aquela pessoa. E daí vai ser uma pessoa mais fácil de controlar, né? Tá, entendi. E E nesse. Pode falar. pode falar, fica à vontade. E quando a gente fala em relacionamento abusivo, né, existem muitas mulheres, né, que por esse pensamento automático de se eu deixar ele, eu não vou encontrar uma outra pessoa, e ele é a melhor pessoa que eu encontrei aqui hoje. Hoje ele faz isso, mas amanhã ele pede desculpas, né? E aí eu vou continuando nesse relacionamento. Só que eu não estou feliz, né? Mas ele pediu desculpas e ele vai melhorar. Então, quando eu tenho um pensamento automático, que a gente diz, né? A Sim, pessoa diz assim: eu não vou encontrar outra pessoa que seja igual a ele, né? sim. Então, mas aí eu não vou encontrar uma pessoa que seja igual a ele, olha só, porque para aquela pessoa ela está também numa zona de conforto, né? Deu uma cortadinha Se tem agora. pessoas que encontram Tem Deu uma pessoas que se cortadinha na encontram tua numa fala. zona. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Voltou? Tá. Voltou. Então, existem pessoas que estão em relacionamento abusivo que se acostumaram com aquilo, né? Já tornou-se rotina aquele relacionamento. Então, o pensamento é o quê? Não, ele faz assim porque ele me ama. Ainda um dia ele vai mudar, né? Então, esse pensamento automático, né? Ele se tornou-se um pensamento de costume, adaptado, né? Sim, Aquela realidade que a pessoa está vivendo, né? Só que daí aquele relacionamento está trazendo sofrimento para a pessoa, né? Que não vai lá sem o outro, só vai sair se o outro estiver junto. Tornou-se um relacionamento abusivo e a pessoa, mesmo assim, não consegue sair daquele relacionamento porque tem esses pensamentos, né? Se eu deixar dele, eu não vou conseguir ninguém, né? Ele é a melhor pessoa que eu encontrei até hoje. Ele faz isso, mas daqui a pouco ele vai mudar. E na real, quem tem que mudar não é o outro, né? Não é o outro, porque o que o outro faz, nós não temos o controle do que o outro faz, do que a outra pessoa exatamente. faz, né? Quem tem que mudar em determinadas situações somos nós mesmos, né? Então, nós temos que mudar o nosso pensamento em relação aquela relação que está sendo ruim para nós temos que questionar esses próprios pensamentos, né? E ver as evidências, né? Do que eu mereço isso, né? Eu mereço estar num relacionamento assim, de uma pessoa que me controla a roupa que eu uso, controla o horário que eu vou sair para ir ali comprar o pão, o horário que eu voltei, né? Então, assim, quando a pessoa ela espera muito, muito do outro, ela quer Sim, muito que o outro mude. Ah, porque ele falou que vai mudar, né? Mas, assim, se o outro não mudar, e o que você vai fazer em relação a isso, né? Então, quando eu quero uma mudança, a mudança tem que partir internamente, né? De mim mesma, para que depois a mudança, ela de fato ocorra com o outro. e tem duas perguntas, né, que uma pessoa que está em um relacionamento
que não está mais satisfatória deve se fazer, né? Porque como ela está em um relacionamento, ela tem parte desse mal-estar, né? Então, o que eu faço para que esse relacionamento continue dessa forma? Se ela olhar para a forma como ela funciona, ela vai ver que ela quer atentar ao outro, às necessidades do outro a todo momento e não protege a sua individualidade, não olha para si, ela vai ver que ela está nesse modo serviçal, né? E outra Uhum. pergunta e outra pergunta que ela pode se fazer é o seguinte: que amor é esse que me adoece? Tá? É. Uhum. Porque o amor não adoece ninguém, gente. O amor não adoece. Não. É, exatamente, né? E aí a pessoa, ela cria uma falsa expectativa em relação a essa melhora, né? Porque se tá adoecendo, se tá fazendo mal, não é amor, né? É? E outro exemplo agora que eu lembrei, Thiago, que tu falou isso, é de uma pessoa chamada Renata, né? Um nome fictício, É, que, é a nossa persona de hoje, né? que ela se questionou, né? Ai, eu amo ele. Então, por isso que eu faço isso. Eu quero ter ele perto de mim, porque eu amo tanto ele. E aí eu quero ele perto de mim, né? Só que quando tu ama, né? E a pergunta foi assim, ó, tá? Como você ama, você quer ter perto, e de que forma que é o relacionamento entre vocês, né? Quando você quer muito ter ele por perto, como que é o relacionamento? Aí ela disse assim, olha, eu não quero que ele converse com outra pessoa. Esses dias eu vi ele conversando no status do WhatsApp de um amigo, tinha uma Hum, pessoa perto, uma mulher perto. E quando eu vi que ele estava conversando, o pensamento automático agora, né? Ela falou sim. assim: nossa, o que que ele está pensando e está conversando com ela? Não, só pode estar marcando para se encontrar. Olha só. Aí Como? pensa, né? Aí pensa, o homem, ele não pode simplesmente conversar com a mulher, porque a pessoa, a mulher, que ela é ciumenta, ela diz o seguinte: não, tá conversando com a outra, tá marcando de se encontrar. Vão trocar Sim. telefonemas e vão se encontrar. Tá. Porque todos os homens que conversam com uma outra pessoa, com uma outra mulher, eles combinam de se encontrar? Sabe? Não pode, Pois- então, assim, um homem tá conversando com uma mulher que já vão combinar de se encontrar, sabe? Sim. Algumas pessoas não, mas no caso dele, sim, eu pensei isso, sabe? Sim. E aí, o que que de fato aconteceu? Ela esperou ele chegar em casa e disse, pegou o celular, olha aqui, o que que tu tá conversando com essa mulher aqui? Tu conhece ela da onde? Eu vi nos status tu conversando com ela. O barraco tá feito, né? Feito, 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 literalmente. Por quê? Porque é o pensamento automático que viu uma pessoa conversando com ele, quis tirar satisfação, o comportamento foi ali. E detalhe, a pessoa falou: olha, só conversei, eu não tive nada demais. Ela estava ali, nós estávamos conversando todo mundo junto. E aí a pessoa pensou que já estava conversando, marcando de se encontrar, sentiu o quê? Sentiu raiva e o Sim. comportamento foi o quê? Mostrou, olha aqui, estavas ali conversando, tu estavas ali. E aí a pessoa não deu ênfase, né? O homem lá não deu, disse assim, não, eu não estava conversando para marcar encontro, né? E aí, olha o comportamento abusivo e agressivo dessa pessoa. Ela Hum. estava lavando louça, né? Lavando louça, pegou a esponja e disse, estava, esfregou na cara dessa pessoa, sabe? Eita! Estava sim, você estava conversando, você estava marcando encontro, sabe? E aí essa pessoa foi embora, né? Foi embora, tipo, não Sim. quis mais ficar com ela. Falou, eu estou no relacionamento, mas não é para isso. Então, aí percebe-se que o ciúme, o controle de uma pessoa, né, que ela quer tanto ter aquela pessoa por perto, mas ao Sim. mesmo tempo, que ela faz? Ela afasta, né? Por causa do controle, da insegurança e da agressividade, né? Então, e aí torna-se um relacionamento abusivo, né?
Sim. Dulce, a Iris deu boa noite pra gente. A Iris Libras, deve ser tua colega. Libras, eu imaginei Isso, que fosse tua colega. Iris. É um E prazer ter você aqui conosco. é verdade. E, cara, uma crença que eu me lembrei desse teu exemplo da Renata, que muitas pessoas têm, muitas mulheres têm, o cara, o cara é um mulherengo, o cara é um abusador, o cara é um dominador, né? Ele tá rodando no mercado, né? Fica com um monte de pessoa, e aquela pessoa dá certo que eles ficam juntos, que eles, né? E ela fica com aquela ideia de que, não, comigo ele vai parar, sabe? Uhum. Ou então eu vou conseguir domar ele. É uma falsa crença, é um pensamento automático que vai sofrer até o fim da vida, porque o cara não entrou com disponibilidade para mudar. Exatamente, né? É uma crença própria da mulher, né? Da mulher, porque conheceu o cara aprontando, farreando, né? E ele é assim, né? E aí cria-se uma falsa expectativa em relação ao outro, né? Ah, Sim. ele vai mudar. Não, ele é assim, mas assim, eu vou mudar o jeito dele. E é bom deixar bem claro, né, Tiago? Ninguém muda ninguém, né? Boa, Ninguém muda exatamente. ninguém, né? As pessoas elas mudam por elas mesmas. Então as pessoas elas mudam porque elas querem mudar. Elas querem a mudança individual própria delas, né? Cara, a meu humano fez uma fala aqui fantástica. Eu gostei demais. Eu vou até fazer um texto sobre isso amanhã. Vou até fazer uma postagem. Síndrome da Salvadora. Eu achei demais isso. Eu achei demais. E é É, exatamente isso. É a síndrome da bem, Salvadora. Não, eu vou salvar ele. Eu vou aham, tirar ele do mercado. Ele não vai rodar mais. é, Mentira! Então, cara, pelo que a gente está conversando, eu tô pensando, né? Os pensamentos automáticos, eles constroem expectativas, né? Eles constroem cenários negativos, tá? Tô entendendo. Os pensamentos automáticos constroem a nossa realidade, né? Que exatamente. muitas vezes não é, mas eles constroem aquilo que eles querem, né? Uhum. E em termos de relacionamento abusivo, né, que é o nosso tema de hoje, quando a gente fala que os pensamentos eles constroem, é o que nós demos ênfase, né? Então, por exemplo, quando a pessoa ela dá ênfase a aquilo que ela acredita ser, para ela vai ser a verdade dela, né? Ela vai acreditar cegamente. No exemplo que tu deu agora, o cara vai mudar, ele gosta de balada. Quando eu conheci ele, ele gostava de sair todo final de semana e tal, mas agora nós estamos juntos, ele vai mudar. E ele vai mudar naquele período que ele quer conquistar aquela pessoa, quer ficar junto com ela, e depois vai se tornar normal, a rotina vai começar. E aí o que vai acontecer? Vai voltar normal de novo, ele vai querer curtir, vai querer sair, vai querer festejar. E a pessoa que quer ter o controle, né? Aí vai começar o Sim, sofrimento. Vai começar o sofrimento, porque, ai, tá saindo, tá me deixando em casa sozinha, né? Ai, eu quero que ele mude. Você precisa mudar. Não é o cara que precisa mudar, né? Não é ele que precisa mudar. Então, a pessoa própria que está no relacionamento abusivo, ela tem que questionar essas atitudes do outro com o relacionamento, né? Porque quando uma sim, pessoa ela decide ficar com o outro, ela tem que saber que tem que abrir mão de algumas coisas para entrar naquele relacionamento, né? exatamente. Então, se ele quer festa, balada e curtição, ok, né? Então, não é o momento de estar entrando num relacionamento. Agora, se ele entrou e você aceitou ele dessa forma, né? Então, ele vai ser assim, né? Porque ele é assim. Segura o rojão. Segura, Segura o rojão, né? segura, porque é assim. Gente, eu não sei se tem algum comentário, alguma pergunta. A gente está aqui conversando,
Mas a ideia, como eu falo aqui sempre na live, a ideia é trocar ideia, né? Então, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, alguma discordância, tá? Fica à vontade para, Uhum. para colocar aí nos comentários que a gente vai lendo aos poucos. Então, a gente. Fizeram perguntas aqui, fizeram comentários aqui, Dulce. E o cara Uhum. sabe o que está fazendo, e o cara sabe o que está fazendo. Não devemos achar que o outro é cego com seus atos. Ele vê que pode ser assim. Ah, tá, entendi. Entendi. Ele sabe que ele está agindo dessa forma novamente, Uhum. né? Porque ele nunca quis mudar, como a Dulce disse, né? Uhum. Ele queria era conquistar, né? Ele não queria era se mudar, né? Uhum. Então, o cara sabe que ele é assim e ele quer ser assim, Uhum. E, tá? e para ele ser assim, é ele, né? É ele. Exatamente. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo e as suas atitudes, né? E tem gente que, quando está num relacionamento, está tão envolvida sentimentalmente por essa pessoa que não percebe. Não tem essa Sim. percepção. Então, acredita de certa forma. E também tem a crença, né, Tiago, que é bom a gente comentar, a crença de desamor, né? Crença de Hum, desamor, crença de desvalor, né? Porque quando eu não tenho um amor, né, que foi lá da infância, não recebi o amor que eu esperava dos meus pais, né? E aí sim. eu projeto isso no outro, né? Então, tem uma crença aqui que não foi suprida lá atrás, e aí eu tenho uma projeção no outro, né? Então, eu espero que o outro supra aquela necessidade que eu tenho, mas é uma carência afetiva minha, né? E que o outro não tem nada a ver com isso. E como isso é forte, né, Dulce? Como isso é forte. A Carol falou ali que é bem. Pior que é bem assim mesmo, a Carol falou. A Uhum, Iris elogiou a live. E assim, sobre essa falta de acolhimento lá no início, né? Quanto mais uhum, eu atendo, cara, mais eu vejo o valor desse acolhimento, sabe? Tem uma adolescente que eu atendo, assim, e assim, eu tô com ela desde agosto do ano passado, já vai fazer um ano, assim. E ela disse, olha só a fala que ela disse pra mim há uns 2 meses atrás. Ela disse assim: agora eu já tô deixando de me odiar. Isso levou 8 meses, né? Pra ela deixar de odiar. E, e aí eu fui vendo, e eu fui voltando, e eu fui olhando, a gente foi olhando junto, né? Porque psicoterapia é um olhar junto, né? E fui conversar com a mãe, e a mãe falou que quando ela veio, ela estava prestes a sair do país, então ela não foi desejada, né? E aí uhum, teve problema na amamentação, né? E tu vê como isso ficou, tá aqui dentro. Ela se vê inadequada em todos os lugares. Como pessoa, uhum, isso é muito forte, uhum. né? É muito forte. E influencia diretamente na vida da pessoa, né? Sim, Essa crença de desamor, eu não fui amada lá atrás, né? Então, projeta na vida agora, né? Então, quantas sim, pessoas que a gente conhece, né, que atende, que lá atrás não receberam, né, dos seus pais o devido amor, devido acolhimento, e aí projeta no outro, né? O que eu não tive no outro, atenção, carinho, o amor, aí eu quero que o meu parceiro, ele retribua essa carência sim, afetiva. E essa fase da infância, ela é especial, né? E que é os pilares da personalidade que a gente diz, né? Que ele tem que ser muito sim, bem estruturado, né? E só que, por mais que os pilares, às vezes, da infância tenha sido desajustados, tenha sido não conforme deveria, porque na maioria das vezes não é, né?
Sim, não se tem um manual de como criar um filho, né? exatamente. Aliás, existe um manual, mas cada caso, cada filho é um filho, né? Cada família é uma família. Então, a gente não tem como saber exatamente, vou seguir esse protocolo assim, assim, assim. Então, quando eu falo isso, que não existe um protocolo, é por quê? Porque por mais que lá atrás, né, a pessoa ela não teve todo esse aparato, esse carinho, esse afeto, esse amor, ela pode sim, né, mudar essa versão dela, Sim, né? Então, exatamente. tem uma frase do Jung, né, que eu adoro essa frase, eu acho essa frase assim maravilhosa, que diz Ah, assim: você não é o que lhe aconteceu. Você é o que você escolhe se tornar. Então, essa frase é top, né? Ela é sim, muito é top. bem isso. É E bem aí, isso. e aí assim, quando a gente observa essa frase, que é uma realidade, a gente observa que tudo na vida que aconteceu na vida de uma pessoa lá atrás, em termos de faltas de afeto, carinho e compreensão, amparo, o importante é o quê? É o que ela escolhe se tornar, né? E aí, Exatamente. quando ela escolhe se tornar a melhor versão, ela escolhe se tornar a sua melhor versão de si mesma, né? O melhor caminho para se conseguir essa melhor versão é a psicoterapia, né? Sim. Porque na maioria das vezes a pessoa por si só ela não consegue, né? A pessoa por si só ela não consegue. Então ela precisa sim de uma ajuda de um profissional. E quando eu me acolho e eu consigo me ver uma pessoa de valor digna, de ser cuidada, com valor, com competência, automaticamente os meus pensamentos automáticos vão ser positivos, né? Exatamente. Dulce, Uhum. fizeram perguntas aqui pra gente. Ó, a Adriana fez. O que você acha da igreja? Deixa eu ver aqui. O que você acha da igreja não apoiando o divórcio por nenhum motivo? Polêmica essa pergunta. E ela fez outra. Seja por traição ou violência doméstica. Falando que o divórcio não é de Deus. Tu quer iniciar ou eu inicio? É uma pergunta bem espirituosa, bem. Ai, Priscila, poderia, olha, fazer uma mais, né, de leve. Tá, Brincadeira. mas é interessante. É interessante a gente pensar sobre isso. É interessante a gente pensar sobre isso. Brincadeira, É, interessante. Pode começar, Thiago, depois eu complemento. tá. Então tá, vamos pensar sobre isso. É, a Bíblia, a Bíblia, ela está em um contexto histórico. A Bíblia está em um contexto histórico em que a vivência em sociedade era adoecedora, de certa forma. Eu vejo a Bíblia como eterna, como imutável, quando se fala em Jesus, quando se fala em salvação, quando se fala em amor, quando se fala em fé. Mas tem elementos da Bíblia que precisam de atualização. Falando em contexto histórico. Por quê? Porque se eu olho para algumas coisas da Bíblia e quero aplicar hoje, alguém vai adoecer com isso. Que é esse caso. Esse é um dos exemplos. Que se eu pegar a Bíblia no sentido literal, eu vou machucar pessoas. E como a Bíblia não é para machucar pessoas, eu não vejo isso como saudável. Tá? Não é nem questão de certo ou errado. É como item saudável, elemento saudável. A gente precisa olhar para isso. Sabe? Se duas pessoas não estão felizes, já tentaram, já conversaram com o pastor, já tentaram. Eu conheço casais
Então, 2, 3 vezes já foram, já voltaram, já foram, já voltaram, já foram, já voltaram. E estão ali por conta da regulamentação, sabe? Já Uhum. deu para ver que não dá certo. Já deu para ver. Mas as pessoas estão ali Uhum. por causa do regulamento. Então, é difícil lidar com isso? É difícil, não é fácil. Mas eu penso que coisas, elementos estruturais devem ser atualizados. Como Uhum. foi atualizado? Porque isso que a Adriana perguntou está na gama dos costumes, sabe? E os costumes são coisas de homens. São coisas que os homens, segundo a inteligência deles, construíram. E a gente pode ver, a gente pode olhar para a televisão. Antigamente, o crente não tinha televisão. Não tinha, era pecado. Eu tava conversando, com quem eu tava conversando, poxa? Eu tava conversando com meu irmão aqui, ó, aqui na sala. Domingo, ou sexta-feira passada, eu tava conversando com meu irmão aqui, né? E ele é crente há 20 anos, eu acho, por aí. E ele tava falando que nas antigas a televisão tinha uma bolinha vermelha, assim, bem no centro da televisão. E ele falava que os crentes falavam que aquilo ali era o olho do diabo. Né? Não olha, irmão, porque televisão é a caixa do capeta, não sei o que, babá. Mas ele falou tanta coisa engraçada que eles falavam naquele tempo, que eu me afinei, sabe? E Uhum. aí, hoje a gente vê que não faz mais sentido. A Uhum. própria igreja está na televisão, Uhum. sabe? Ô, Então, Tiago. coloca o teu ponto. Então, quando a Priscila comentou ali sobre o divórcio, sobre a igreja não ser a favor, né, do divórcio e tal, eu penso e eu percebo também a realidade hoje em dia é o quê? Existe muita religiosidade, né? Sim, Religiosidade. Então, a religiosidade ela é diferente de religião e espiritualidade, né? Então, exatamente. a gente precisa também entender isso, né? Que não é porque a pessoa tem uma religião, né? Que ela tem uma. Tem pessoas que servem uma determinada religião, né? E não levam isso para o fanatismo. E tem outras que já levam isso tão o que o padre, o pastor, ou seja lá quem for, fala, tudo aquilo ali é verdadeiro, né? Então, a falta de conhecimento também existe uma frase que diz, né? O povo padece, o povo sofre, por quê? Por falta de conhecimento. Então, existem pessoas que, por estarem dentro da igreja, por falta de conhecimento, atualmente vivem em relacionamentos abusivos, né? Exatamente. Vivem sofrendo, né? Vive a mulher, no caso da mulher, casos de humilhação, sabe? Até às vezes casos de agressão, mas fica por quê? Porque tem medo do que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer, né? E é pecado se eu me separar. Então, assim, ó, se a mulher ela tá num relacionamento abusivo, né? A mulher eu digo porque é minha praia, né? Sim, sim, Mas tanto faz o homem também, porque também tem o relacionamento abusivo da forma masculina, né? Com o homem. Mas sim. se a mulher, ela encontra-se em um relacionamento tóxico que tá causando sofrimento, ela tem mais é que sair daquela vida, né? Sim. Porque quando você tem uma religião, quando você tem uma espiritualidade, né? Deus, né? Naquilo que você acredita, né? Aquela energia, sei lá, tem pessoas que acreditam em diversos seres, né? Superiores. Sim, Então, eles não querem, né, que a pessoa sofra ou que o outro faça aquela pessoa sofrer. Então, se a pessoa ela tá dentro da igreja, em um relacionamento abusivo, de humilhações psicológicas e até às vezes agressão, ela não tem que esperar duas vezes, ela tem que se afastar dessa pessoa. Por quê? sim, Porque tá dando mau exemplo para as pessoas que estão de fora, né? Porque sim. as pessoas vão dizer:
olha, se for para ser uma pessoa religiosa quanto aquele casal, eu não quero, né? Porque é um casal, Exatamente. né? É um casal que vive num relacionamento abusivo, de maus tratos, disso, daquilo. Então, em primeiro lugar, vai, né, dar um mau exemplo para as pessoas, para os filhos, né? Porque os filhos vão viver naquele ambiente e vão também depois, amanhã depois, estar reproduzindo aquele comportamento aprendido, né? E aí, Dulce, tem duas questões a respeito, né? A pessoa fica no relacionamento com aquela ideia. Deus vai dar a vitória. Não vai dar, querida. É tu que tem que tirar a pedra. Não vai dar vitória pra ninguém. Não vai dar vitória pra ninguém. Né? E É verdade, Thiago. outra coisa que a gente tem que pensar. Claro, eu sou a favor de que alguns costumes devem ser atualizados, eu sou a favor, tá? Mas eu não quero dizer que você vai ficar pegando ficar experimentando, que nem no mundo, né? Porque você está numa instituição religiosa, onde as pessoas são mais cautelosas com o relacionamento, as pessoas não têm a superficialidade de outras crenças, de outros ambientes. Então, você está numa igreja, você deve pensar muito bem antes de você entrar em um relacionamento. E saia, né? E pensar antes de sair, enfim, né? Eu sou a favor da atualização, mas com muita consciência e muito autoconhecimento, muita disponibilidade. Tentei, não deu, agora eu vou sair. Quero tentar de novo? Tá, vou pensar muito bem, vou orar, vou me certificar muito bem. A ideia é essa, né? Dulce, elas fizeram bastante comentários aqui. Vamos ler aqui. Vamos. Tem atitude firme na hora da decisão de romper. Elas fizeram faz um tempinho, então não sei bem ao certo o tempo que a Iris fez esse comentário. Daí a Carol falou. E a gente não quer separar pelos filhos. Isso é difícil. É o que a gente mais ouve, né? Exatamente. A gente não quer separar pelos filhos, mas no fim, os filhos sofrem mais ainda vendo a reação. Exatamente. Não tem nem o que comentar. Exatamente. Exatamente. E quando a Carol disse ali, a gente não quer separar por causa dos filhos, né? Mas vale a pena questionar, né? Você tem o seu filho, você está criando seu filho você está criando para o mundo, né? Você está criando para que seja uma pessoa independente, uma pessoa que siga a sua vida, certo? E aí, quando tu pensa, não vou me separar por causa dos meus filhos, olha só, o seu filho é seu filho, mas ele é seu filho e ele vai seguir o rumo dele, o caminho dele, né? Ele tem a vida dele. Então, vale a pena ficar num relacionamento por causa de um filho, né? E aí, o sofrimento que está causando para esse filho, né? Vivenciando esse relacionamento abusivo, né? Então, quando tu te encontra num relacionamento abusivo e que tu pensa, e é o que mais nós ouvimos mesmo, porque eu tenho filho, porque como que eu vou me virar sem essa pessoa, né? Então, assim, hoje em dia nós temos a nossa legislação que também ampara, né? Também ampara as mulheres que têm filhos, né? Então, as mulheres, às vezes, têm muito medo, insegurança de tomar uma atitude porque, ai, meu Deus, meu filho vai ficar longe do meu marido, né? Hoje em dia tem a guarda compartilhada, né? Então, assim, tem o direito de visita. Então, acho que um filho, ele não segura mais casamento, né? A pessoa, ela tem que pensar assim, ó, eu mereço passar por isso, né? Eu tô nesse relacionamento, isso tá sendo bom para mim? Se não tá sendo bom, olha, vamos mudar, vamos sair, porque a vida ela é muito curta para viver uma vida infeliz, né? Uma crença que a pessoa abusada tem, que tu falou ali, como é que eu vou me virar, né? Uma crença que a pessoa tem eu vou
agora não dá, mas eu vou guardar um dinheiro para quando guardar esse dinheiro eu vou sair. É falso. É falso. Ela nunca guarda, ela nunca faz e nunca sai. Nunca, não vai conseguir, vai se sentir aprisionada por aquela pessoa. Porque a pessoa, tipo, às vezes a mulher, né, não tem independência financeira, né? Depende daquela pessoa financeiramente. Então ela acaba procrastinando uma atitude que ela já deveria ter tido há muito tempo, né? Por Sim, quê? Porque depende financeiramente, né? Ai, o que eu vou fazer com os filhos pequenos e tal, tal. Então, aí a mulher ainda. Existem muitas mulheres hoje que são dependentes financeiramente do homem. Isso acaba o quê? contribuindo. Deixando que elas continuem naquele relacionamento abusivo. E aí, eu vou guardar um dinheiro, mas o dinheiro não tem como guardar. Se você não guardou até hoje, né? Estando Sim. em um relacionamento junto com essa pessoa, então, se você pensar que vai guardar, é meio que estranho, né? Se até Sim, do nada. é uma coisa de atitude que a mulher ela precisa fazer. Olha, eu não estou bem nesse relacionamento, está sendo mal para mim, está sendo prejudicial para minha saúde mental. Eu não quero mais isso para mim. E aí mudar, né? Mudar, tomar atitude. Tomar atitude, porque existem algumas atitudes que necessitam ser tomadas, né? Sim. E toda mudança, ela é dolorosa, né? Então, assim, por quê? Porque te tira da zona de conforto, né? Quando você está numa zona de conforto, mesmo que seja sofrimento, mesmo que seja tipo de tristeza, e diversos fatores, você está numa zona de conforto, né? Tá ruim, mas ao mesmo tempo tá bom, né? E se eu for mudar, né? Se eu for mudar, vai ser ruim. Ô Dulce, olha só. O pessoal tá fazendo bastante comentário e eu queria lê-los. Mas Tá, vamos eu lá. tô, tá difícil de subir para cima as mensagens. Porque Tá, eu vi aqui que a bas- Alessandra entrou. Boa noite, Alessandra. Tudo bem com aqui, ó, você? achei onde nós estávamos. Ó, já passei por um caso assim, aí eles falou. Minha sorte foi ter percebido cedo as atitudes dele. Ufa, sorte mesmo. A Angélica deu boa noite, né? A Iris deu parabéns, mas teve Ó, mais a comentários. Angélica botou aqui, ó. S. Gélica, né? Ela colocou Isso, tema extremamente importante. É super importante olhar para trás e tentar entender a forma como se comporta no presente. É isso mesmo. Para sim. modificar determinados padrões de comportamento. O meu, o canal Meio Humano disse, ó, também fui uma gravidez indesejada. Tive um relacionamento abusivo de 11 anos. Nossa. Nossa. Mas tem como sair disso Uhum, e ter relacionamentos saudáveis. Nossa, coisa linda ouvir esse comentário, né? uhum. Terapia é essencial, muda muito a nossa forma de ver o mundo. Realmente. Realmente. Exatamente. E terapia é tudo, né? Nós somos Nossa, suspeitos em falar. é. Ela falou que devo a minha vida à terapia. E Nossa, sim, que legal. Interessante, né? é, Importante. eu, eu tive eu tive dificuldade com a autoestima e a terapia também salvou minha vida, né? Uhum. A Carol disse aqui, divórcio não é de Deus, mas Deus não quer ver ninguém sofrer também. Casamento tem que ser sagrado. Hum, Exatamente. exatamente. É, Mas se você tá num casamento que tá trazendo sofrimento, ó, partiu. pois é, Partiu para mudança. exatamente. Então, Dulce, eu acho que é hora da gente dar tchau, né? Uma hora de live passou, que passou,
rapidinho, né? Passou Oh, rapidinho. aham. Passou muito rápido. Então, gente, tem mais alguma pergunta aí que a gente possa estar esclarecendo, que a gente está terminando aqui, encerrando a nossa live? Pois é, comentários. A gente está na reta final. Não, não temos comentários. Tá, então tá. Dulce, muito obrigado, tá? De coração. Foi muito importante trazer esses pontos, né? Porque ouvir outra pessoa faz a gente pensar, né? A interação, né? O poder da interação, sabe? Então, muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado pela troca, sabe? Foi muito bom de verdade, tá? E sinto-se sempre à vontade para estar aqui, tá? Conversando sobre isso, sobre relacionamentos e sobre construção individual, enfim. As Uhum. portas desse canal sempre estarão abertas, tá? Muito obrigado. Dulce, quer se despedir do pessoal? A Carol disse muito boa live, Deus abençoe, parabenizou a gente. Ai, que bom. Eu gostaria de agradecer, né, o Tiago, o convite, que foi extensivo a mim, de estar compartilhando, participando aí contigo. Foi muito bom, né, estar aqui e estar trocando, né, essas experiências e também compartilhando um pouco de conhecimento, assim. Eu Sim. agradeço o convite quando me der um toque. Pode Tá, dizer assim, Dulce, vamos fazer de novo? Vamos, tô aí, tamo junto, então né? tá, E eu então tá. gostaria de agradecer a todos que participaram aí, né? Muito Sim. obrigada, né? Qualquer dúvida, vocês podem chamar o Tiago, né? Tiago, qual é o teu Instagram aí? O Instagram é o @psicólogo Thiago Alano. E o teu? O meu é psicdulce.felicidade, mas também tem o dulce.felicidade aqui, que é o meu Instagram pessoal. Tiago, passa aí o teu telefone de alguém que está querendo fazer uma psicoterapia e Tá, terapia, gente, vocês precisam fazer, porque terapia, psicoterapia é vida, né? Faz a sim, pessoa sair de relacionamentos abusivos, né? Relacionamentos exatamente. tóxicos, e a pessoa também ter o autoconhecimento. Então, Tiago, passa aí o teu contato, né, para alguém que queira iniciar a psicoterapia contigo, né? Qual é o teu telefone? Tá, o meu telefone eu vou escrever aqui, ó. 998320911. Certo. Acabei de colocar. E o seu, Dulce? O meu é 48. Colocas aí? Tá, 48 98862 98 5664. 988625664. Isso. Ô, Tiago, tu atende online também, né? Sim, atendo É. online. Então, pessoal aí que queira um atendimento, que não tem disponibilidade de estar se deslocando, o Tiago, ele é um ótimo profissional, meu colega aí, parceiro, psicólogo. Então, ele também atende online, atende presencial, né, Tiago? Sim, a gente atende, a Dulce também atende lá no lugar que eu atendo, a gente atende ali na rua Anitta Garibaldi, no edifício Uhum. BJ Campos, sala 306. É bem ali do Bem, lado da Musical ali. Saiu do isso, Lafajeste como se fosse pro Shopping dos Camelosos ali, tem a Musical, a loja de música. Bem ali do ladinho tem um prédio, BJ Campos. isso. Então, gente, ó, ali no centro, né? Se vocês quiserem iniciar o atendimento, pode procurar o Tiago, ele é um ótimo psicólogo, tá? É o meu parceiro aí de caminhada, de longas datas Sim. aí. Então, podem Pois entrar é, em contato com ele, que ele vai atender vocês e fazer psicoterapia vida, né? verdade. Então tá, gente. Mais uma Tá. vez, Dulce, obrigado, tá? De Isso. coração. Uhum. Obrigado pela companhia de todos, tá? E todas as segundas e quintas eu faço lives aqui, vocês são sempre bem-vindos, tá? Lives sobre relacionamentos amorosos. Então tá, gente. Tchau, vou indo nessa. Obrigado. Tchau, tudo de bom. Tchau, tchau.
Tchau.